Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar, dentro do nosso componente curricular Filosofia Aplicada ao Serviço Social, nós vamos tratar de um assunto de fundamental importância, né, para o aspecto social, que é justamente qual a melhor filosofia política então, a nossa vida, né, ou para a vila. Qual a melhor forma de um modelo político para atender a sociedade? Dentre esses conceitos, nós vamos estudar as principais visões dos principais filósofos da história com relação à política. Por isso, vamos partir do seguinte questionamento: qual a melhor filosofia política para essa nossa vila, ou seja, para a nossa comunidade? Então, vamos estudar sobre a filosofia política, entendendo antemão que a filosofia política é o campo de investigação filosófica das questões da vida política dos seres humanos. Então, nós precisamos entender, né, em que cenário político estamos vivendo. Assim sendo, a filosofia política, na verdade, é a reflexão crítica e sistemática sobre o conhecimento político, sobre as essências, os fins e os valores da política, segundo Nelson de Souza Sampaio. Consiste no intento de inquirir ou adquirir conhecimentos certos sobre a essência do político e sobre a boa ordem política ou ordem política justa. Então, nós podemos entender nesse aspecto aqui de Léo, né, nessa citação de Léo, que a política, a filosofia política, consiste no intento de adquirir conhecimentos certos sobre a essência do político e sobre a boa ordem política ou ordem política justa. Então, a política ela deve surgir para a nossa vila, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, de modo geral, como um fator justo, algo que vai beneficiar a sociedade de acordo com as demandas que a mesma necessita ser atendida. Assim sendo, política e poder. Neste momento, nós precisamos saber o seguinte: política vem do grego polis, cidade-estado, e o campo de atividade humana, que se refere à cidade e o estado de interesse público. Política é a arte de governar. Política é uma continuação da ética, só pode ser aplicada à vida pública, segundo Aristóteles. Assim sendo, meus amores, temos então a tipologia do poder. Bertrand vem dizer o seguinte: poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. E temos então as formas de poder que são econômico, ideológico e político. Assim sendo, o poder político nas democracias é essencial à vontade da maioria através do governante. Existe poder político nas ditaduras, visto que a força em si é apenas uma das condições e não a causa essencial. Portanto, um governo totalitário, o ato de coação é aplicado sem visar o bem público. Então, é importante que tenhamos uma política que se volte para a questão pública, mas de maneira democrática, eliminando aí a questão do autoritarismo. Daí o Estado é a instituição política que é dirigida por um governo soberano, detém o monopólio do uso da força física em determinado território, subordinando a sociedade que nele vive. Max Weber. Então, nem sempre existiu
O Estado, como surgiu? Então, o Estado surgiu exatamente da necessidade que o homem encontrou em controlar o convívio de diversos sociais de um mesmo território, né? E como forma de se estabelecer um certo limite e ordenamento nas atitudes dos sociais nesse ambiente. Assim, o que no caso, o que deve ser o Estado dentro, né, da função do Estado? Resposta liberal. A finalidade do Estado é agir como mediador dos conflitos, promover reconciliação e alcança, na verdade, harmonia entre os grupos rivais. Então, nós podemos dizer que segundo a resposta marxista, o Estado é a instituição que intere nessa luta de poder parcial, quase sempre tomando partido das classes sociais dominantes. A função é garante o domínio de classe. Então, nós podemos ainda dizer de forma sintetizada que a principal função do Estado é prover a garantia dos direitos individuais e coletivos para os indivíduos que nele se encontram, ou seja, é promover todas as ações necessárias para o bem comum. O Estado existe para organizar administrativamente a mente e a ordem em que, ou seja, em uma determinada área. Assim, nós vamos agora ver a questão da filosofia política segundo, né, alguns filósofos. Podemos assim dizer os principais filósofos, as explicações que esses filósofos têm para com relação à organização social e política. Assim, nós vamos iniciar falando da visão política de Platão, né, que foi 428 a 347 a.C., o rei filósofo conhece a justiça. Então, para Platão, né, o homem possui 3 almas, ou seja, né, ou 3 princípios, sendo que, primeiro, a alma desejante. Como é que se dá essa questão? Então, é justamente a satisfação dos instintos. O homem procura aí satisfazer os seus instintos. A alma é irracível, princípio de defesa. A alma racional, que busca o conhecimento. Então, através da educação, o indivíduo deve equilibrar essas 3 partes. Porém, a alma racional deve preponderar. Né? Então, o pensamento racional, enquanto política, né, deve, então, sobrepor-se aos demais princípios. Então, nós podemos ainda dizer o seguinte, né? Platão leva esses conceitos à cidade, ou seja, a polis, né? Observa-se a classe que é o material da riqueza, a alma desejante, né? O homem deseja ter sempre mais. A classe que garante a defesa da cidade, alma irracível. A classe que governa a cidade, alma racional. A justiça na cidade depende do equilíbrio desses 3 elementos. Então, para que um Estado seja justo, é preciso ter um equilíbrio, né, entre esses 3 tipos de alma, né? Como podemos dizer, a alma desejante, a alma irracível e a alma racional. Nós podemos ainda falar um pouquinho sobre Platão, dizendo o seguinte, né, de modo sintetizado, que sua concepção política, né, é basicamente idealista. Ele idealiza uma cidade opulente e saudável, em que cada um atue conforme sua natureza e no momento oportuno.
Então, esta seria uma cidade ideal. Esta seria uma cidade justa, né? Onde as pessoas pudessem agir de maneira equilibrada. Então, Aristóteles, agora nós vamos ver, né, a visão de Aristóteles, 384 a 322 a.C. O homem como animal político. O homem como ser social não sobrevive isolado. A busca por um bem determinado corresponde aos anseios dos homens, deve guiar e organizar uma sociedade. A polis grega é o modelo de Aristóteles. Para Aristóteles, os homens não são naturalmente iguais. Uns nascem para a escravidão e outros para o domínio. Então, na visão de Aristóteles, o homem já nasce predestinado, né, para ser determinada pessoa dentro da sociedade. Ou ele vem para ser escravo ou vem para ser um dominante, né? Por isso que se coloca, uns nascem para a escravidão e outros para o domínio. Então, podemos ainda dizer que a teoria do direito divino de governar também faz parte, né, do homem como animal político, de acordo com Aristóteles, sobre influência de Platão e Aristóteles, as ideias de que o objetivo da política visa o bem comum, que para Platão era a justiça e para Aristóteles era a vida boa e feliz. Traçaram os resumos da política atual. Então, na Idade Média, nós vamos ver o seguinte, com relação à visão de Aristóteles. Na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo, a Igreja se consolidou como um poder extrapolítico. Sustentavam a ideia de que os governantes eram representantes de Deus na Terra. Daí vamos ter ainda o seguinte, na filosofia aristotélica, a política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana e divide-se em ética, que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis, e na política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Então, para Aristóteles, seria necessário, então, que a sociedade, né, ela fosse dividida justamente nessa parte ética, onde se preocupava com a felicidade individual do homem, dentro da sociedade, da cidade, e também, no caso, viria a outra questão, né, que é a política propriamente dita, que se preocupa com a felicidade coletiva da polis, de todos da cidade, trabalhar em prol da sociedade. Assim seria uma política verdadeiramente justa, né? Verdadeiramente ética. Então, no próximo estudo, nós vamos continuar falando dos principais filósofos e suas visões com relação à política.